Ninguém sabia exatamente quando ela começou a ser construída, nem de onde tinham vindo os engenheiros, o dinheiro, os acordos e muito menos a autorização. Os documentos que existiam eram tão antigos que não mencionavam nomes, apenas códigos, e mesmo esses códigos estavam riscados com tinta preta, como se alguém tivesse feito questão de apagar qualquer rastro antes de desaparecer. O que se sabia, anos depois, era apenas isso, e no extremo de uma faixa litorânea isolada, cercada por mata fechada, falésias rochosas e mares violentos, existia a maior estrutura militar subterrânea já construída no hemisfério sul. Uma base tão vasta que os poucos que chegaram perto juravam que ela parecia viva, respirando com o mar, pulsando como um organismo silencioso sob a terra brasileira. Tudo começou com relatos dispersos, de pescadores que falavam sobre sons metálicos vindos das profundezas, ecos que tremiam nas quilhas dos barcos, vibrações que não eram de ondas, mas de máquinas enormes. Um deles relatou ter visto, certa noite, um clarão avermelhado emergindo de uma fenda no mar, como se luzes gigantes estivessem presas debaixo d'água. Outro contou sobre a sombra de uma estrutura retangular que se movia lentamente sob a superfície, grande demais para ser navio, lenta demais para ser qualquer tipo de submarino conhecido. A maioria ouviu, riu e seguiu com a vida. Até que um deles desapareceu. Depois outro. Então mais 3. E a região inteira passou a carregar um silêncio desconfortável. A verdade é que aquela parte do litoral havia sido comprada pelo governo brasileiro décadas antes, sob o pretexto de conservação ambiental. Ninguém questionava muito. Era um pedaço remoto, perigoso, sujeito a tempestades constantes e a um mar frio que engolia até embarcações experientes. Mas por trás da cortina de proteção ambiental, engenheiros militares trabalhavam em turnos que nunca eram registrados. Helicópteros chegavam de madrugada, sem marcações. Materiais eram transportados em contêineres lacrados que não tinham identificação de origem. Tudo era calculado para parecer invisível. Não havia estradas oficiais, apenas trilhas mascaradas e túneis artificiais que se abriam e se fechavam com mecanismos hidráulicos silenciosos. A construção levou mais de 20 anos. Houve acidentes, colapsos, inundações repentinas, terremotos submarinos que quase destruíram tudo no início. Alguns relatos falam até de abandono temporário, de evacuações secretas e de um período de 3 anos em que ninguém mais pisou ali. Mas então, como se uma nova ordem tivesse surgido, tudo recomeçou com força dobrada. O objetivo não era mais apenas construir uma base militar subterrânea. O objetivo era criar o maior complexo militar invisível do hemisfério sul, uma fortaleza impossível de detectar por satélites, radares e sobrevoos. Uma fortaleza que não existia oficialmente, mas que tinha tecnologia suficiente para abrigar esquadrões inteiros, armamento experimental, laboratórios selados e hangares tão altos quanto prédios de 20 andares. A primeira entrada da base não ficava na terra, mas no mar. Uma abertura gigantesca, camuflada entre rochas que pareciam naturais, permitia a entrada de submarinos que desapareciam completamente ao cruzar a linha escura da água. Era ali que se escondia o primeiro enigma, um sistema de comportas de aço do tamanho de prédios inteiros, capazes de subir ou descer em segundos, moldadas para permanecer imperceptíveis até mesmo sob vigilância térmica. Quando fechadas, pareciam parte da própria formação geológica da costa. Quando abertas, revelavam um corredor iluminado por luzes âmbar, semelhante a um túnel de aeroporto, exceto pelo fato de ser submerso e profundo o suficiente para engolir embarcações inteiras sem sequer criar ondulação na superfície. Por trás dessa entrada, corredores se dividiam como veias. Alguns levavam a docas internas onde submarinos podiam ser reparados sem registro oficial. Outros levavam a áreas amplas, abertas, com plataformas circulares que subiam e desciam como elevadores colossais. Parte da energia da base vinha de turbinas escondidas sob o leito marinho, movidas por correntes oceânicas tão fortes que podiam gerar energia constante sem serem detectadas. O resto vinha de um reator compacto, experimental, escondido em um núcleo protegido por paredes de liga densa, projetadas para resistir até mesmo a impactos diretos. Durante anos, o lugar foi apenas uma lenda entre militares. Diziam que o Brasil estava preparado para um conflito que nunca viria, que aquela estrutura era exagerada, desnecessária, fruto de paranoia geopolítica.
Diziam que era improvável que um país que raramente entrava em guerra tivesse criado algo tão gigantesco. Alguns até chamavam de o mito da base fantasma. Mas então, um evento inesperado mudou tudo. Um terremoto submarino pequeno, mas suficiente para deslocar rochas na costa, revelou por alguns segundos uma abertura que nunca deveria ter sido vista. Um pescador gravou no celular. A imagem era tremida, ruim, granulada, mas era o suficiente para iniciar rumores, teorias, investigações discretas. Em Brasília, alarmes foram disparados. A ordem era clara: qualquer vazamento deveria ser eliminado imediatamente. Ainda assim, era tarde demais. A gravação percorreu fóruns obscuros, subreddits privados, grupos de ex-militares e comunidades de cartografia que se especializavam em procurar coisas que não deveriam existir. O que se seguiu foi uma corrida silenciosa entre quem queria expor a base e quem queria enterrá-la para sempre. E, no meio disso, surgiram histórias que ninguém conseguiu explicar. Relatos de aviões que mudavam rotas após receberem mensagens sem identificação. De sensores que eram ativados por movimentos submarinos que não pertenciam a qualquer espécie conhecida. De navios estrangeiros que se aproximaram demais e desapareceram sem registro de retorno. A verdade é que aquilo não era apenas uma base militar. Era um mundo subterrâneo funcionando paralelamente ao Brasil, uma engrenagem colossal projetada para entrar em ação apenas em último caso, quando o país estivesse diante de uma ameaça tão grande que revelá-la seria a única opção restante. E, ironicamente, ninguém fora dos círculos mais restritos sequer imaginava que aquele lugar existia. Até que algo aconteceu lá dentro. Algo tão grave, tão impossível de esconder, que mudaria para sempre o destino da base e revelaria segredos que não poderiam ser apagados tão facilmente quanto nomes em um documento antigo. O incidente começou de forma tão silenciosa que, nas primeiras horas, ninguém percebeu que algo estava errado. O turno noturno seguia normalmente. As turbinas suboceânicas vibravam com a cadência constante das correntes marítimas, os geradores internos funcionavam no modo econômico e a maior parte da equipe estava distribuída entre os setores de monitoramento e manutenção. Era uma noite comum em uma base que jamais poderia admitir falhas. Mas, às 2h14, um sinal apagado por décadas voltou a emitir pela primeira vez. Ele vinha das profundezas do setor chamado de Núcleo S9, uma área tão restrita que apenas 6 pessoas vivas possuíam permissão completa para acessá-la. O alerta não era um aviso de perigo. Era um pedido de abertura. Um código antigo, usado apenas durante a construção da base, solicitando que comportas específicas fossem destravadas, comportas que não deveriam ter nenhum sistema ativo, muito menos um que pudesse ser acionado sozinho. Os operadores tentaram ignorar, pensando tratar-se de uma interferência do leito marinho. Mas quando o código reapareceu pela terceira vez, com força total e assinatura digital válida, eles sabiam que aquilo era impossível. A decisão de notificar a sala de comando veio imediatamente. E, com ela, o caos começou. O comandante-geral da base, um homem seco, de fala baixa e olhar sempre atento, foi chamado às pressas. Ele levou menos de 2 minutos para chegar ao centro de vigilância. O rosto dele ficou tenso ao ver o sinal piscando em vermelho, repetindo uma série de dígitos que não eram usados desde o início das escavações. O núcleo S9 era a área mais profunda da instalação, construída no limite da estabilidade geológica, onde o solo era mais denso e seguro, ou pelo menos deveria ser. Era também o setor que abrigava o projeto mais secreto da base, um protótipo gigantesco que mudou de papel ao longo dos anos, passando de arma de defesa costeira a algo muito maior e mais complexo. Algo que o país jamais admitiu ter desenvolvido. Quando os engenheiros de prontidão foram acionados, houve um breve momento de pânico. O sistema que enviava o pedido de abertura era um módulo abandonado, que deveria estar fisicamente desconectado há décadas. Não era apenas desligado, era inexistente. A última foto oficial daquele corredor datava de 1974, mostrando apenas andaimes, fios soltos e um aviso pintado à mão com a frase proibido entrar nem com ordem superior. E agora, em 2025, aquilo estava pedindo para abrir comportas internas. O comandante ordenou que ninguém ativasse nada até entender o que estava acontecendo. As equipes foram divididas para investigar o S9.
Mas a descida até aquele setor não era simples. Havia 6 níveis intermediários, todos protegidos por portas hidráulicas reforçadas. Cada camada da base era projetada para isolar a anterior, como a casca de uma cebola blindada. O elevador principal só podia se mover até certa profundidade ou dali em diante, era preciso seguir por túneis estreitos, umidade constante e cabos antigos que ainda carregavam energia residual. A sensação era de entrar em um lugar esquecido até mesmo pelos construtores. A maioria dos soldados nunca havia descido além do nível 5. Enquanto as equipes avançavam, os sensores começaram a marcar algo inquietante. Havia movimento dentro do setor S9. Movimentos lentos, repetidos, mecânicos. Como se algo gigantesco estivesse despertando depois de permanecer inativo por décadas. Válvulas vibravam, sistemas autônomos eram religados, e registros térmicos mostraram pontos de calor em áreas que deveriam estar congeladas. Alguém comparou o padrão com o de uma turbina sendo aquecida para teste. Outro técnico, mais experiente, falou com voz trêmula e aquilo se parecia muito com um motor de deslocamento sendo preparado. Quando a primeira equipe de inspeção chegou ao corredor que levava ao núcleo, a tensão virou pavor. O túnel inteiro estava iluminado por uma luz tênue, pulsante, como se alguma fonte energética estivesse ligando e desligando em ciclos curtos. O corredor, antes totalmente silencioso, emitia um zumbido profundo, quase orgânico, que vibrava no peito dos soldados. E, ali, ao fundo, estava a porta que dava acesso ao S9, uma comporta circular de 20 metros de diâmetro, selada com camadas de aço tão espessas que jamais deveriam transmitir calor da parte interna. Mas transmitiam. A superfície estava morna. Antes que qualquer ordem fosse dada, algo mudou. O sinal pedindo abertura cessou. O corredor ficou completamente escuro por 5 segundos. Quando as luzes de emergência voltaram, o pedido reapareceu, mas agora duplicado, como se 2 sistemas diferentes estivessem tentando abrir a mesma porta ao mesmo tempo. Isso era impossível, exceto no S9, onde havia redundâncias instaladas durante a construção e jamais mapeadas por completo. O comandante ordenou retirada imediata. Não havia por que arriscar. Mas enquanto a equipe recuava, um dos sensores de pressão detectou o deslocamento de massa vindo de dentro da comporta. O que quer que estivesse lá dentro se moveu. Os operadores da sala de controle começaram a notar outra anomalia, e imagens de satélite sobre a área começaram a apresentar instabilidade. Não era interferência climática. Era algo que distorcia sinais, exatamente acima do ponto onde o S9 ficava no subterrâneo. Meteorização anormal, como se calor estivesse subindo da Terra. A base inteira entrou em alerta máximo. O comandante, entendendo que a situação fugia de qualquer protocolo escrito, acionou um grupo que não aparecia em organograma nenhum, mas que existia desde a década de 80, e a unidade de contenção interna. Um esquadrão treinado não para combater inimigos externos, mas para enfrentar aquilo que o próprio país havia criado e enterrado. Homens que sabiam de segredos suficientes para entender que o S9 não deveria despertar. E mesmo assim, ele estava acordando. O esquadrão desceu pelos túneis com equipamentos pesados, sensores térmicos, cargas de contenção e máscaras especiais. Quando chegaram novamente à comporta principal, o zumbido era tão forte que parecia vir do chão e das paredes ao mesmo tempo. A porta vibrava. E, lentamente, a temperatura subia. O comandante ordenou que a equipe abrisse o painel de controle mais próximo para tentar cortar energia. Quando o fizeram, perceberam algo impossível: os cabos não transmitiam energia para o núcleo, se eles recebiam dele. O S9 estava gerando sua própria energia, reativando sistemas antigos, religando estruturas sem autorização. A sensação era de que algo gigantesco estava se preparando para sair dali. E então, o som começou. Um estalo profundo, metálico, como ferro sendo pressionado ao limite. Depois outro. E outro. A equipe recuou instintivamente. A comporta está abrindo, disse um dos soldados, sem querer acreditar no que via. Era impossível. Nenhum comando externo havia sido enviado. Nenhum painel mostrava autorização. Nada justificava o movimento.
Mas a verdade era simples e terrível: algo lá dentro estava abrindo a porta por dentro. As trancas começaram a se soltar com estalos que ecoavam por todo o túnel. A pressão de ar mudou. A vibração se intensificou. E pela primeira vez em décadas, uma fresta surgiu entre a porta e o aro de aço. Um jato de ar quente saiu pela abertura, carregando um cheiro de metal queimado e óleo industrial tão velho que parecia fossilizado. A equipe apontou lanternas, mas a névoa quente dificultava a visão. Quando a abertura atingiu 40 centímetros, as lanternas finalmente iluminaram o interior. E o que viram não fez sentido. Não era uma sala técnica. Não era um laboratório. Não era um depósito. Era um espaço gigantesco, escuro, com colunas colossais que lembravam o interior de uma catedral industrial. E no centro, parcialmente coberto por andaimes abandonados, estava a silhueta do que parecia ser o maior projeto militar já criado no Brasil, e o maior segredo já enterrado pelo país. Algo enorme, com casco metálico curvo, placas sobrepostas, motores do tamanho de caminhões, e um formato que lembrava um híbrido entre navio e aeronave. Um protótipo abandonado, que não estava tão abandonado quanto diziam. Porque as luzes internas estavam acesas. E então, de dentro da catedral subterrânea, pela primeira vez desde que a base fora construída, uma voz eletrônica antiga começou a emitir, repetindo uma frase em português arcaico, com distorção metálica que arrepiou cada soldado presente. Protocolo Resgate. Projeto Colosso em fase de reativação. A porta continuava abrindo. E nada poderia detê-la. A abertura da comporta já ultrapassava meio metro quando o comandante, percebendo que a situação caminhava para algo irreversível, ordenou que todas as equipes recuassem para o setor 4. O barulho metálico crescendo no corredor vibrava não apenas no ar, mas no estômago, na espinha, como se o próprio chão estivesse liberando um rugido debaixo da floresta. A base inteira passou a sentir a mudança, as portas internas tremiam, sensores marcavam distorções magnéticas e os geradores oscilavam como se estivessem competindo com uma fonte colossal escondida abaixo deles. O esquadrão de contenção interna, ainda posicionado nos túneis, não conseguia decidir se avançava para entender o que se erguia dentro da câmara ou se obedecia à ordem de retirada. Mas a decisão foi tomada por eles quando um estrondo ecoou de dentro do S9, um estrondo tão profundo que fez o ar deslocar poeira acumulada por décadas. Alguma coisa havia se movido, algo grande demais para caber na imaginação. O comandante ativou o protocolo Orion de evacuação parcial, trava de camadas e isolamento de núcleos. Mas, assim que o protocolo começou, todas as portas hidráulicas acima do S9 travaram automaticamente, sem resposta ao comando central. A base não estava mais seguindo ordens humanas. O sistema inteiro havia sido absorvido por algo maior. O que quer que estivesse acordando exigia controle absoluto da estrutura. No centro de comando, técnicos digitavam freneticamente códigos, tentando forçar a desativação manual. Nada funcionava. Todas as telas começaram a exibir o mesmo padrão, linhas ondulando, símbolos antigos, códigos que só existiam nos arquivos dos primeiros engenheiros do Projeto Colosso, os códigos que nunca haviam sido digitalizados, e que ninguém vivo deveria conhecer. Era como se o sistema tivesse recuado décadas no tempo, retornado à sua configuração de fábrica, ignorando completamente o presente. Uma das câmeras internas, milagrosamente ainda funcional, conseguiu transmitir parte do interior do S9 quando a névoa dissipou por alguns segundos. A imagem surgiu tremida, distorcida, mas claro o suficiente para revelar algo que calou toda a sala de comando. No centro da câmara subterrânea estava um colosso metálico de mais de 200 metros, suspenso por suportes antigos, parte dele já livre, parte ainda presa aos trilhos. Não era um submarino, não era um navio, não era um avião. Era tudo ao mesmo tempo. Tinha casco reforçado como um submarino nuclear, entradas de ar laterais que lembravam turbinas de aeronave, e uma estrutura traseira que parecia ter sido projetada para propulsão híbrida, água, ar, talvez algo além. Era um protótipo finalizado e, ao mesmo tempo, primitivo. Um monstro de engenharia militar brasileira que o mundo jamais imaginou ser possível. A câmera tremeu novamente quando o corpo metálico começou a se mover. Primeiro um ruído interno, como cilindros pressurizando. Depois o casco inteiro vibrou,
placas se ajustaram, e uma sequência de luzes internas acendeu como se o maquinário estivesse acordando lentamente, rastreando vida ao redor. O mais perturbador, porém, não foi o despertar do colosso, foi o movimento humano que surgiu no canto da imagem. Um vulto de engenharia antiga, um uniforme que não existia há décadas. E quando o foco ajustou, todos na sala de comando prenderam a respiração. Era um homem. Ou algo que já havia sido um. O uniforme marcava engenheiro-chefe da fase 1, SAR-L03. Um registro que datava de 1973. Ninguém poderia estar vivo ali. As obras haviam sido paralisadas naquela década. Mas o vulto caminhava lentamente, como se seguisse uma rotina programada. Ele aproximou a mão de um painel preso ao casco do protótipo e, com um gesto quase reverencial, acionou uma alavanca que não fazia parte dos diagramas oficiais. A câmera caiu para o lado e perdeu o foco, mas antes de apagar mostrou um detalhe impossível de ignorar: olhos brancos, opacos, como alguém que não via a luz há muitos anos. A base inteira estremeceu quando o casco do colosso afundado fez seu primeiro movimento voluntário. A comporta finalmente se abriu por completo. Um estrondo percorreu todos os níveis subterrâneos. Trilhos antigos romperam, correntes se soltaram, andaimes desabaram como se fossem feitos de papel. A vibração subiu pelos túneis, alcançou o primeiro nível subterrâneo, subiu pelo solo e fez a floresta tremer. Animais fugiram em todas as direções. A terra parecia respirar. O protótipo, aquela monstruosidade, se estava desperto. O comandante sabia que aquilo não poderia chegar à superfície. Nem o Brasil, nem o mundo, estavam preparados para entender o que realmente havia sido construído ali. A ordem final foi dada com voz firme, ainda que trêmula, de destruir o nível S9. Baterias de demolição existiam para isso, para garantir que o segredo jamais viesse à tona. Mas quando os soldados tentaram armar as cargas, perceberam que o sistema de demolição também havia sido tomado. Todas as rotas estavam bloqueadas. O colosso havia assumido o controle completo. E então, pela primeira vez, o próprio protótipo emitiu som. Não um alarme, não um aviso eletrônico. Uma voz metálica, profunda, ecoando pela câmara subterrânea e amplificada pelos túneis como um canto metálico e incompreensível. Não havia palavras claras, apenas frequências. Mas havia intenção. E era como se o colosso estivesse se comunicando com algo acima, ou abaixo. O engenheiro fantasma, agora completamente desperto, virou-se para a câmera caída e abriu a boca, mas não para falar. Era como se respirasse pela primeira vez depois de décadas. Um movimento lento, doloroso, seco. O som que saiu não era humano. Era um ruído de máquina, um eco de metal arranhado, como se o próprio corpo tivesse se adaptado às vibrações da estrutura. E então, o chão começou a rachar. Não por falha estrutural, mas por ativação. A base inteira possuía um mecanismo que ninguém conhecia. A fundação se dividiu em segmentos, revelando cilindros, engrenagens antigas, plataformas que subiam e desciam como partes de uma máquina viva. O protótipo colosso estava transformando a base em algo maior, como se a estrutura subterrânea fosse uma incubadora que, finalmente, chegará ao fim do ciclo. O comandante percebeu o inevitável: aquilo não era apenas um projeto militar. Era uma arma autônoma, projetada para sobreviver, evoluir e se reativar sozinha caso o país algum dia entrasse em risco extremo. Uma máquina viva, criada com tecnologia à frente de seu tempo, e que havia passado 5 décadas absorvendo minério do solo e energia geotérmica, aprendendo, aguardando. E agora ela estava pronta. O colosso começou a mover suas placas laterais, pela primeira vez, revelou a estrutura completa da propulsão traseira. Era impossível. Gigantesca. A base inteira tremia. O comandante sabia que precisava agir rápido. Se aquela coisa chegasse à superfície, o Brasil deixaria de ser dono do próprio segredo. O mundo veria. As potências reagiriam. E isso poderia significar guerra imediata. Ele ordenou a evacuação total. Estamos fechando a base, disse com firmeza. Selar tudo o que puder ser selado. Esse segredo morre aqui.
Mas antes que qualquer porta pudesse ser trancada, uma explosão interna fez tremer todo o complexo. O som metálico final ecoou pelos túneis. O protótipo colosso havia rompido completamente as travas e agora estava livre. Um clarão vindo do núcleo iluminou por um instante o interior dos túneis, como se o próprio metal estivesse incandescente. E então, tudo ficou escuro. A energia caiu. Os monitores desligaram. O zumbido cessou. Silêncio absoluto engoliu a base. Por 7 minutos ninguém soube o que havia acontecido lá embaixo. 7 minutos de medo, de respiração pesada, de caos contido pela escuridão. Quando a energia voltou, apenas uma única câmera retornou à vida, uma câmera instalada no topo da base, voltada para a superfície, para a floresta. A imagem mostrou algo que nenhum dos operadores jamais pôde explicar. Não havia árvore alguma onde antes existia vegetação densa. Todas estavam achatadas. O solo estava afundado a alguns metros, como se algo enorme tivesse passado por ali. E, no centro dessa clareira recém-criada, havia uma cratera circular, perfeita, de mais de 300 metros de diâmetro, com marcas metálicas profundas no solo, como trilhos gigantescos arrastados com velocidade absurda. O protótipo colosso havia subido. E havia deixado a base para trás. As trilhas metálicas seguiam em direção ao litoral, marcando quilômetros de floresta devastada. O comandante, agora pálido, entendeu que aquela criação não estava fugindo. Ela estava indo para o mar. E uma vez no oceano, seria impossível rastrear. A maior base militar do hemisfério sul havia sido construída para esconder o maior segredo tecnológico da história do Brasil. E, naquele dia, o segredo finalmente despertou-se e partiu. O colosso estava livre. E o mundo, ainda sem saber, acabava de mudar para sempre.